Nem todo mundo que entra na WWE vai alcançar o topo como campeão mundial ou um astro do main event. Para muitos lutadores, o auge da carreira acontece em outro lugar, seja no midcard como competidor solo, seja nos bastidores, ou até mesmo ao lado de um parceiro em uma dupla. E conquistar um título de duplas ainda é um feito enorme dentro da WWE, não importa o momento ou a fase da companhia, mas o sonho de se tornar campeão não desaparece, mesmo que o estrelato solo não aconteça. E para muitos, fazer história como parte de uma dupla é o objetivo final. Vários times hoje estão batalhando por essa chance, buscando aquele momento de glória ao levantar os cinturões. Porém, a realidade da luta livre é dura e nem todos vão chegar lá. E ao longo dos anos, vimos duplas que tinham tudo para dar certo, que empolgaram o público, mostraram química e talento, mas que por algum motivo nunca chegaram a conquistar os títulos de duplas da WWE. Seja por decisões criativas equivocadas, lesões, mudanças de planos, separações repentinas ou má sorte. Algumas dessas duplas ainda vivem na memória dos fãs, não pelo que conquistaram, mas pelo que poderiam ter conquistado. Esses são os times que, mesmo sem nunca terem sido campeões, deixaram a sua marca e continuam sendo lembrados como campeões não coroados da divisão de duplas. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Heavy Machinery, uma dupla que tinha carisma de sobra, química dentro e fora do ringue e que conquistou uma boa parte do público, mas nunca chegou ao topo da divisão de duplas da WWE, foi a Heavy Machinery. Formada por Otis e Tucker, a dupla estreou no NXT como dois brutamontes ajeitados e engraçados. E essa foi exatamente a fórmula que os levou a cair nas graças da torcida. Otis, com seus grunhidos característicos, seu jeito carismático e o famoso "Oh yeah", era o destaque mais excêntrico. Tucker era o contraponto mais sério, mas a química entre os dois era inegável. Quando chegaram ao main roster da WWE, parecia que era questão de tempo até conquistarem os títulos de duplas da WWE. Eles participaram de grandes lutas, estavam sempre no radar da divisão e, por um momento, foram o centro das atenções durante o arco da história de Otis com Mandy Rose, que acabou roubando os holofotes e fazendo de Otis uma estrela solo. Mas esse momento, que parecia ser o ápice, acabou sendo o começo do fim da dupla. A WWE optou por separar os dois em pleno draft de 2020, com Otis indo para o SmackDown e Tucker indo para o Raw. Pouco tempo depois, Tucker virou heel e traiu Otis, e ambos rapidamente perderam espaço na programação. Tucker acabou sendo demitido logo depois, e Otis chegou a conquistar o Money in the Bank. O Heavy Machinery nunca teve a chance de deixar a sua marca com o reinado de campeões. Isso deixa um sentimento de oportunidade perdida. Com o carisma, a conexão com o público e um estilo único, eles poderiam ter tido aí um reinado divertido e memorável, mas infelizmente foram mais uma daquelas duplas com potencial que a WWE nunca soube aproveitar por completo. The Rockers. E talvez essa dupla seja uma das duplas mais óbvias dessa lista. E essa dupla são os The Rockers. Hoje em dia, a maioria dos fãs já conhece bem a trajetória da dupla, formada por Shawn Michaels e Marty Jannetty. Juntos, eles eram um show à parte, explosivos, carismáticos, rápidos e extremamente sincronizados no ringue. O que faltava em tamanho, sobrava em talento e conexão com o público. Os The Rockers surgiram no final da chamada Era de Ouro das duplas da WWE, quando a divisão estava lotada de times incríveis. Mesmo nesse cenário competitivo, Shawn Michaels e Marty Jannetty se destacaram e eram vistos como os futuros campeões de duplas da empresa, e por um breve momento, eles até chegaram a ser os campeões. Em 1990, em uma luta pré-gravada, os The Rockers venceram a lendária Hart Foundation e conquistaram os títulos de Tag Team. Porém, um único detalhe técnico acabou mudando toda a história. Durante a luta, uma das cordas do ringue se quebrou, o que prejudicou o andamento da gravação. A WWE então decidiu não exibir o combate
e ainda anulou a troca de cinturão, e oficialmente os The Rockers nunca foram campeões. Depois disso, eles nunca mais chegaram tão perto dos cinturões novamente. Pouco tempo depois, a dupla se separaria, levando ao ínfame momento no Barbershop, onde Shawn Michaels traiu Bart Jannetty com Super Kick e o jogou através de uma vitrine, marcando o início da jornada solo de Shawn Michaels rumo ao estrelato. Mesmo sem os cinturões, os The Rockers são lembrados como uma das duplas mais influentes e queridas da história da WWE, e talvez o maior exemplo de um time que merecia ter sido campeão, mas nunca foi reconhecido oficialmente. The Bushwhackers. É curioso como um lutador ou uma dupla pode passar a carreira inteira sendo visto de uma forma e, de repente, ser percebido de uma forma totalmente diferente, só por ter entrado na WWE. Os The Bushwhackers são um exemplo perfeito disso. Antes de chegarem na WWE em 1988, Luke e Butch eram conhecidos como The Sheep Herders, e o estilo deles era tudo o que você pode imaginar, menos engraçado. As lutas eram violentas, sangrentas e implacáveis, muitas vezes envolvidas em rivalidades brutais que incluíam cadeiras, sangue e aquela luta de rua sem limite. Mas, ao assinarem com a WWE, a transformação foi total. A dupla virou praticamente um ato de comédia. Aqueles caras selvagens deram lugar a dois neozelandeses simpáticos que marchavam com os braços balançando e também lambiam os rostos dos fãs e um do outro. De repente, viraram uma grande sensação entre as crianças, vendendo vários bonecos, camisetas e aparecendo em programas infantis da época. E o mais surpreendente, porém, é que mesmo com toda essa popularidade com a criançada, os Bushwhackers nunca foram tratados como ameaças reais aos títulos de duplas da WWE. Eles até participaram de algumas rivalidades, mas raramente ou praticamente nunca eram levados como sérios desafiantes. A WWE via neles mais um valor como entretenimento do que como competidores legítimos. E isso é uma grande pena, porque se a versão original dos Sheep Herders tivesse chegado à WWE, eles teriam se encaixado perfeitamente no cenário da divisão de duplas da época, que contava com nomes como Demolition, Hard Foundation, The Brainbusters, entre vários outros. Em vez de palhaçadas, poderíamos ter tido verdadeiros clássicos no ringue. No fim das contas, os Bushwhackers ficaram marcados pelo carisma e pelo humor, mas ficaram também como mais uma dupla popular que, mesmo sendo adorada pelo público, nunca teve a chance de segurar os títulos de duplas. The Vaudevillains. Tá aí uma outra dupla que poderia ter sido muito melhor aproveitada dentro da WWE. Os Vaudevillains, formados por Aiden English e Simon Gotch, chegaram ao NXT com um conceito único e carismático. Dois artistas de vaudeville com uma vibe vintage, misturando o humor e um estilo técnico e preciso dentro do ringue. Essa combinação chegou a render à dupla os títulos de Tag Team do NXT e ajudaram a elevar o nível da divisão de duplas na brand de desenvolvimento da WWE. Quando foram promovidos ao main roster da empresa, os Vaudevillains pareciam ter tudo para continuar a sua trajetória de sucesso. Uma gimmick bem diferente, boa química e habilidades sólidas no ringue. Eles se envolveram em rivalidades importantes e participaram de pay-per-views, mas infelizmente nunca chegaram a conquistar os títulos de duplas da WWE, seja no Raw ou no SmackDown. E apesar do carisma e do talento, a dupla acabou se perdendo na programação do main roster, recebendo pouco destaque e um booking instável que não valorizou o seu potencial. Com o passar do tempo, a WWE foi deixando o time de lado até a sua separação oficial em 2017. E na época foi dito que um dos motivos de que a dupla nunca tenha prosperado dentro do main roster da WWE é que Simon Gotch era um cara bastante difícil de se trabalhar. E infelizmente, por causa de os dois acabam pagando. Os Vaudevillains ficaram como um exemplo clássico de um time que conquistou sucesso no NXT, mas que por vários motivos, inclusive esse que eu falei pra vocês anteriormente, desde o booking até mudanças criativas, nunca conseguiu repetir o feito no main roster, ficando sem um reinado de título que parecia merecer. 3 Minute Warning. Algumas duplas parecem ter tudo para dar certo: química, força, presença no ringue, apoio nos bastidores, mas fatores externos
podem acabar mudando completamente esse destino. E um exemplo claro disso foi o 3-Minute Warning, quando Eric Bischoff apresentou Jamal e Rose em 2002, não 2003, como às vezes a gente acaba confundindo. O impacto foi imediato. 2 samoanos imponentes, agressivos e com um físico dominante, que literalmente destruíam qualquer um após a famosa contagem de 3 minutos de Eric Bischoff. A gimmick era simples, mas eficaz, e, acima de tudo, Jamal e Rose mostraram um entrosamento natural e talento bruto, que indicava um futuro promissor na divisão de duplas da WWE. Tudo apontava para vários reinados com títulos de duplas, especialmente porque a WWE sempre teve um histórico de apostar em grandes duplas samoanas. Mas, infelizmente, as coisas desandaram muito rápido. Em 2003, Jamal foi demitido após se envolver em uma suposta briga de bar, um incidente que marcou o fim precoce da 3-Minute Warning. Já Rose seguiu na empresa e acabou sendo emparelhado com The Hurricane, formando uma dupla mais voltada para o entretenimento, e até chegaram a conquistar os títulos de duplas. E enquanto isso, Jamal passou um tempo fora e depois retornou à WWE com uma nova persona, o Maga, o trator samoano, e aí sim explodiu como estrela solo. A 3-Minute Warning chegou até a se reunir para uma Dark Match em 2006, mas já era tarde demais. O momento tinha passado, os dois estavam em caminhos diferentes na empresa. E no fim, a história do 3-Minute Warning é um daqueles e se clássicos do Pro Wrestling. E se Jamal não tivesse sido demitido? E se tivessem apostado neles como campeões? Talvez estivessem na conversa ao lado de outras grandes duplas samoanas, como os Wild Samoans, Head Shrinkers e até os Usos. Mas infelizmente, o que ficou foi o potencial não realizado e uma lembrança de que poderia ter sido uma força dominante na divisão de duplas da Ruthless Aggression Era, os Mega Powers. E bom, é de conhecimento público que Vince McMahon nunca foi exatamente um grande fã de luta de duplas. Segundo relatos, seu raciocínio era simples: por que usar 4 lutadores para fazer o trabalho que 2 podem fazer? Ainda assim, durante a Golden Era, Vince McMahon testou algumas fórmulas, e foi aí que surgiram as chamadas super duplas, parcerias entre 2 astros consagrados para criar um impacto ainda maior. E nenhuma dessas super equipes brilhou tanto quanto os Mega Powers. A aliança entre Hulk Hogan e o então campeão mundial da WWE Macho Man Randy Savage foi um fenômeno em 1988, com carisma explosivo, energia incontrolável e uma química envolvente, sem falar no drama envolvendo Miss Elizabeth. Os dois dominaram os holofotes. Eles foram o centro das atenções da WWE por um ano inteiro, culminando no evento principal do primeiro SummerSlam contra os Mega Bucks. Em qualquer outra era, especialmente após os anos 2000, quando a WWE passou a distribuir títulos como forma de impulsionar histórias, os Mega Powers provavelmente teriam sido campeões de duplas. Um reinado com os cinturões teria não só elevado ainda mais a importância da equipe, mas também tornado a ruptura entre os dois ainda mais dramática e significativa. Você imagina a traição de Randy Savage envolvendo, além de Miss Elizabeth e os ciúmes, a perda dos títulos de duplas para algum rival. Teria sido ouro puro em termos de storytelling, mas mesmo sem os cinturões, os Mega Powers marcaram profundamente a história da WWE, mostrando que às vezes uma boa história vale mais que um cinturão. Ainda assim, é impossível não pensar que um breve reinado como campeões teria sido a cereja no topo do bolo em um dos maiores ângulos da Golden Era. Crime Time! E meus amigos, acredite se quiser, JTG e Chad Gaspard jamais conquistaram os títulos de duplas da WWE. E isso não é apenas surpreendente, é quase um crime dentro do contexto da divisão de duplas daquela época. Em termos de carisma, conexão com o público e presença televisiva, o Crime Time superava facilmente muitas das equipes que acabaram recebendo um ou mais reinados com cinturões. Basta a gente lembrar que até o Spirit Squad foi campeão, e é difícil argumentar que aquele grupo teve mais impacto ou apelo que o Crime Time. E eu falo pra vocês aqui que a dupla tinha tudo o que a WWE geralmente valorizava:
presença física, entretenimento nos bastidores, bom humor, participação constante em segmentos importantes e até uma associação direta com John Cena, que na época era a cara da empresa. Ainda assim, nunca houve uma recompensa formal na forma de um reinado com cinturões. Infelizmente, o legado do Cryme Time foi marcado por uma tragédia. Em 2020, Chad Gaspard faleceu heroicamente, salvando seu filho de um afogamento. Um ato que emocionou e comoveu o mundo da luta livre e além. Apesar de nunca terem conquistado os cinturões, o impacto emocional, cultural e humano do Cryme Time ultrapassa qualquer estatística. Eles talvez nunca tenham tido um título para levantar, mas o respeito e o carinho dos fãs e a memória de Chad Gaspard como um verdadeiro herói são vitórias que nenhuma storyline pode entregar. Enzo Amore e Big Cass. Muitas duplas talentosas já passaram pela WWE sem nunca conquistar os títulos de duplas, mas nenhuma ausência é tão surpreendente na era moderna quanto a de Enzo Amore e Big Cass. Quem acompanhou a WWE entre 2015 e 2017 sabe muito bem, esses dois eram absurdamente populares. A dinâmica era perfeita. Enzo Amore fazia aquele barulho, Big Cass impunha o respeito. E toda vez que Enzo Amore pegava o microfone, a arena explodia com a sua frase principal. My name is Enzo Amore, and I am a certified G and a bona fide stud, and you can't teach that. And this right here, this is Big Cass, and he's 7 foot tall, and you can't teach that. Bada boom, realest guys in the room, how you doing? Meus amigos, tá com saudade, né? Era quase um ritual de abertura dos shows. E mesmo com esse nível de conexão com o público, eles nunca conquistaram os títulos de duplas, nem no NXT, nem no elenco principal. Isso é quase incompreensível. No NXT, eles foram facilmente uma das duplas mais queridas da época, mas sempre pararam no quase. No Raw e no SmackDown, foram destaque em rivalidades importantes, mas os cinturões nunca vieram. E é impossível não se perguntar, o que mais eles precisavam fazer para merecer um reinado? Teriam sido vítimas de decisões criativas equivocadas, ou alguém dentro da WWE não gostava nem do Enzo Amore e nem do Big Cass. E a gente sabe muito bem que o Enzo Amore não era nenhum santo. E bom, talvez tenha sido um dos motivos. Independentemente disso, o legado de Enzo Amore e Big Cass não se mede por títulos, mas sim pelo impacto que tiveram. Por um momento, eles foram o time mais popular da WWE. Isso vale mais do que muitos reinados esquecíveis. Mas, ainda assim, olhando para trás, é surreal imaginar que uma dupla com esse nível de reação do público nunca foi coroada campeã. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. E você tá sabendo que agora a SPW tem a sua área de membros? Dá uma conferida aqui embaixo, clica em Seja Membro e dá uma olhada para ver se você curte. E também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...